Olá pessoal, hoje a gente vai terminar nosso conteúdo e para finalizar a gente vai ver a parte 3 e nessa aula a gente vai ver as razões e relações trigonométricas em quaisquer triângulos. A gente já está acostumado, né, nesse conteúdo de trigonometria a ver essas relações apenas no triângulo retângulo. A gente vai ver hoje essas mesmas relações, só que agora em outros triângulos, tá bom? Mas antes da gente ver isso, na aula passada a gente falou sobre aquela tabelinha dos ângulos agudos, né? Todos os ângulos agudos, os principais foram o ângulo de 30, 60 e 45. Mas hoje eu vou trazer aqui essa tabelinha para vocês, que está na página 246. E essa tabelinha aqui tem todas as razões trigonométricas, todos os ângulos agudos, até o 89, certo? Do 1 ao 89, tá bom? Aí aqui nessa tabelinha nós temos aqui o ângulo, né? O ângulo de 1 a 89, como eu falei. E aqui nós temos o seno, cosseno e a tangente, ou seja, o valor de cada ângulo, tá bom? Então essa tabelinha aqui vocês vão precisar muito dela para poder resolver algumas questões relacionadas a ângulos agudos, ângulos menores do que 90 graus, tá ok? Na página 246. Então aqui, gente, voltando aqui sobre a nossa última parte do conteúdo, como eu estava falando para vocês, a gente vai ver as razões e relações trigonométricas em quaisquer triângulos, ok? No ensino médio, vocês vão entender essas razões aqui, ó. Por que o seno de 90 é igual a 1? O cosseno de 90 é igual a 0, né? Isso aqui, essas relações vocês vão aprender no ensino médio, mas vocês já tem que ter em mente elas aqui, tá bom? Para poder a gente resolver alguns probleminhas. Outra coisa que vocês vão aprender também no ensino médio, que o seno de x, ou seja, toda vez que vocês verem ângulos obtusos, ou seja, ângulos maiores que 90 graus, vocês vão usar essa relação aqui do seno. Ó. Se você tiver o seno de um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, como é que vocês vão descobrir o seno desse ângulo ou então o cosseno? Vocês vão usar a relação seguinte, ó, o seno desse ângulo é igual ao complemento dele, ou seja, complemento é 180 menos x, tá bom? Então vocês vão pegar a mesma coisa no cosseno, só que no cosseno, o cosseno desse ângulo obtuso é menos 180 menos esse ângulo. Vocês vão entender melhor quando eu trazer para cá. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui um ângulo de 120 graus, eu quero descobrir o cosseno dele e o cosseno dele também. Então eu vou usar essa mesma relação aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, vamos lá, responder. Aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, o ângulo de 120 graus, eu posso fazer o seguinte. O seno de 120, ele é a mesma coisa do que o seno de 180 menos 120. Então, o seno de 120 vai ser a mesma coisa do que o seno de 60 graus, né? Aí, ó, como a gente já sabe, o seno de 60, lá naquela tabelinha, vou até colocar aqui no livro de novo, né? Essa tabelinha aqui, colocar aqui. Nessa tabelinha aqui, eu sei que o seno de 60... ele vale raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2, tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, se o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2 e o seno de 120 é igual, então o seno de 120 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, usando aquela tabelinha lá, tá bom? Então, é basicamente isso, tá bom? Toda vez que for um ângulo obtuso, vocês vão usar essa relação aqui. Agora, se eu quisesse descobrir o cosseno desse ângulo, é a mesma coisa. Só que vai ficar assim, ó, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 180 menos 120. Como eu já sei que 180 menos 120 é 60, então vai ficar o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Aí, novamente, eu vou ver a tabelinha aqui, ó, no livro. A tabelinha aqui, eu sei que o cosseno de 60, tá aqui, ó, cosseno de 60 é 1 sobre 2, 1 meio, né? Então, eu coloco aqui que o cosseno de 120 é a mesma coisa de que menos 1 meio, né? Porque esse sinal de negativo aqui, vocês vão entender por que tem esse sinal lá no ensino médio, tá bom? Então essa aqui é a relação, tá bom? A relação da trigonometria usando os ângulos obtusos, né? Porque até agora a gente só tinha visto os ângulos agudos, os ângulos menores que 90 graus. Mas toda vez que vocês quiserem descobrir o seno ou cosseno de um ângulo obtuso, vocês vão usar essas relações aqui, ok? Bem, gente, e para finalizar o nosso conteúdo, a gente vai ver aqui alguns probleminhas que eu utilizo essas relações trigonométricas, tá bom? E hoje a gente vai ver a lei do seno, dos cossenos e a lei dos senos. O que isso quer dizer?
Vamos supor o seguinte, aqui temos duas árvores, né? E entre elas tem um rio. Não tem como fazer a medição da distância dessas duas árvores, porque esse lago está dividindo as duas. Mas o que acontece? Tem um observador, né, um fotógrafo, ele mediu a distância, né, de um ponto qualquer que ele estava. Ele mediu essa distância aqui dessa árvore, que deu 100 metros, e mediu a distância dessa outra aqui, né, e os ângulos dessa outra. Ó. Aqui ele formou um ângulo de 120 graus, ele subiu esses dois ângulos e é uma distância qualquer que ele estava da árvore. Aí aqui não tem como a gente usar as relações trigonométricas, porque são ângulos obtusos, né? A gente está acostumado a ver no ângulo reto, que é no triângulo retângulo. Mas a gente vai usar a lei do cosseno e a lei do seno para poder descobrir essas medidas, tá bom? Então, a lei dos cossenos e a lei dos senos. Aí, quando é que eu vou saber quando é que eu vou usar ou a lei do cosseno ou a lei do seno? Ó, então, para usar a lei do cosseno, a gente vai usar essa regrinha aqui, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa. Aí, preste atenção. Toda vez que vocês verem em um triângulo qualquer, ou qualquer figura que lembra um triângulo, ou qualquer situação que lembra um triângulo, e tiver nesse triângulo apenas uma medida de um ângulo só, e a medida dos três lados, sendo que eu quero descobrir um deles, vocês vão usar a lei do cosseno, tá bom? Repetindo novamente. Em alguma situação que vocês tiverem um triângulo, e tiver apenas um ângulo nesse triângulo, e tiverem as medidas dos lados, e você quiser descobrir uma dessas medidas, vocês vão usar a lei dos cossenos. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu utilizo essa lei. Ok? Então, aqui nessa situação, aqui é um exemplo, certo? Um exemplo. E esse aqui era só para exemplificar quando é que eu vou utilizar a lei do seno e do cosseno. Quando eu estiver em situações desse tipo aqui, onde eu não tenha como medir a distância entre uma coisa e outra. Então, nessa situação, nós temos aqui um triângulo ABC. Essa distância de AC é 5 centímetros, a distância de CB é 8 centímetros, e eu quero descobrir a distância de AB, uma distância desconhecida, tendo o ângulo de 60 graus. Então, toda vez que vocês forem fazer ou descobrir a distância desconhecida de um triângulo e tiver essa situação aqui, vocês vão usar essa regra. E uma dica, toda vez que vocês vão olhar primeiro aqui, toda vez vocês vão olhar primeiro para o ângulo. Essa medida aqui que está oposta ao ângulo sempre vai ser a medida aqui, ó. Ela vai sempre ficar no lugar desse A aqui, tá bom? Então, essa medida aqui, novamente eu repito, essa medida aqui que está na frente do ângulo, esse lado que está oposto ao ângulo, ele sempre vai ser esse A aqui, tá bom? Esse A aqui. Aí esses outros dois aqui eu posso especificar. Aqui, por exemplo, seria o B. E aqui, por exemplo, seria o C. Né? Não importa a colocação dele, mas o importante é que toda vez o lado aqui que está oposto ao ângulo sempre vai ser esse A. Tá bom? Eu sempre vou começar por ele, por o lado que está oposto. Não importa. Se aqui, por exemplo, o X estivesse aqui e esse 8 estivesse aqui. Então, eu começaria com 8. O 8 seria o A, tá bom? Não importa se eu quisesse descobrir o X. Mas eu sempre vou ter que começar pelo lado que está oposto ao ângulo. Então, vamos lá. Então, o A eu sei que é X. Vai ficar assim, ó. Vou colocar bem aqui em cima. X ao quadrado, né? Que é o A. Quem é o B? É o 8. 8 ao quadrado. Aí, mais o C. Quem é o C? É 5 ao quadrado. Menos 2 vezes o B, que é 8, vezes o C, que é 5, aí vezes o cosseno do ângulo aqui, esse símbolo aqui é um ângulo, o cosseno de 60, tá bom? Aí eu resolvo normalmente, ó, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais 5 ao quadrado, que é 25, menos 2 vezes, vamos fazer aqui direto, ó, 5 vezes 8 é 40, 40 vezes 2, 80, que é 80, tá bom? 80 vezes, aqui é vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 naquela tabelinha lá, eu já sei que é 1 sobre 2. Tá bom? É 1 sobre 2. Aí eu resolver primeiro aqui essa multiplicação. Vou repetir tudo aqui, ó. 64 mais 25 menos 80 dividido para 2 é 40. Aí eu resolvo agora, ó. 64 mais 25 dá 89. 89 menos 40 dá 49, né? E a raiz de 49 é 7. Então, eu descobri que essa medida aqui de x é 7 centímetros, tá bom? Então, essa aqui eu usei a lei do cosseno para descobrir essa medida desconhecida. Toda vez que eu tiver um ângulo sozinho e quiser descobrir uma das medidas dos lados, tendo das outras duas, eu vou usar a lei do cosseno.
Pronto, e para finalizar, a gente vai ver agora em qual situação a gente utiliza a lei dos senos, tá bom? Então, se na lei do cosseno eu vou ter um ângulo e quiser descobrir a medida de um dos lados, tendo os outros dois, a lei do seno eu vou ter dois ângulos, tá bom? Na lei do seno eu vou ter dois ângulos e quero descobrir a medida de um dos lados, tá bom? A diferença é essa. Na lei do cosseno eu vou utilizar só quando tiver em um ângulo só. E na lei do seno eu vou utilizar quando tiver dois ângulos. Então, essa lei aqui, ó, diz o seguinte: A sobre o seno do ângulo A, B sobre o seno do ângulo B e C sobre o seno do ângulo C, certo? Esse A, esse B, esse C, ele representam as medidas dos lados. Então, eu posso até especificar, que não está especificado quem é A, quem é B, quem é C, mas eu posso colocar aqui, que não vai importar a ordem. Aqui eu posso colocar o A aqui, o B aqui e o C aqui, tá bom? Aí aqui, ó, como aqui é o ângulo A, aqui vai ser o lado Azinho. Como aqui é o ângulo B, aqui vai ser o lado Bzinho. E aqui o ângulo C, o lado Czinho, tá bom? Aí aqui, ó, como eu quero descobrir o valor de x, o valor de x ele está no Bzinho. E outra medida que eu tenho aqui é o lado Azinho. Então não vou utilizar a fórmula completa, né? Porque eu quero descobrir só um dos lados. Então vou utilizar só daqui para cá, tá bom? Se eu quisesse descobrir o terceiro aí, eu utilizaria tudo. Eu vou utilizar só essas duas razões aqui, que é a fórmula proporção. Então vamos lá, vou utilizar essa aqui, ó. A sobre seno de A é igual a B sobre o seno do ângulo B. Aí quem é o A aqui? É 12 sobre. Quem é o seno do ângulo seno de 60? O seno do A quer dizer que é 60, né? O ângulo A aqui vale 60. Seno de 60. E o B, que eu quero descobrir que é o x, sobre o seno de 70. Seno de 70. Ok? Nessa situação aqui, eu vou utilizar aquela tabela lá maior que eu acabei de mostrar para vocês no começo desse vídeo. Aqui, na tabela maior, eu já até coloquei aqui do ladinho quanto é que vale. Na tabela maior, se vocês verificarem lá, o seno de 60 ele vale 0,866. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 sobre o 0,866, que é um número aproximado que vai dar, né? Aí, x sobre o seno de 70, que também eu vi na tabelinha quanto é que ele vale, é 0,94. Fazendo aqui os meios pelos extremos, vai ficar 0,866x é igual a 12 vezes 0,94. 12 vezes 0,94. Eu sei que resolvendo isso aqui tudo, ó, quando eu multiplico aqui, divido por 0,6, vai dar aproximadamente 13 centímetros, tá bom? Porque a gente está tratando de número com vírgula, vai dar um número aproximado. Tá ok? Então, essa aqui é a lei do seno. Repetindo novamente, quando é que eu vou utilizar a lei do seno? Vou utilizar a lei do seno quando eu tiver a medida de dois ângulos e querer descobrir a medida de um dos lados, tendo um lado já garantido, né? Então, aqui é a lei do seno. Sim, e aqui a gente finaliza a nossa aula, parte 3, e eu vou deixar umas questões lá na plataforma para vocês praticarem.